A eletricidade é indispensável para as atividades profissionais, porém, quando não é controlada corretamente, representa um grande perigo. Conforme a NR10, os principais riscos elétricos estão relacionados ao choque elétrico, ao arco elétrico e às queimaduras. E o ponto é, risco elétrico não é azar. Na maioria das vezes é falta de controle, pressa, rotina e excesso de confiança. E tem um detalhe importante. Acidente elétrico não acontece só em subestação. Às vezes começa num painel simples, numa tomada, numa extensão danificada ou numa manutenção rápida. Por isso, quando a NR10 fala em segurança, ela está falando de método, planejar, controlar e só então executar. Agora eu vou te mostrar a lógica. Primeiro a gente entende o risco, depois entende o efeito no corpo e por último fecha com prevenção. O choque elétrico ocorre quando o corpo humano entra em contato com uma parte energizada, permitindo a passagem da corrente elétrica. Na prática, é como se o corpo virasse um caminho. E dependendo de onde a corrente entra e por onde ela passa, o resultado muda completamente. Seus efeitos variam de acordo com a intensidade da corrente, o tempo de exposição e o caminho percorrido pelo corpo. Entre os principais efeitos fisiológicos estão as contrações musculares involuntárias, que podem impedir a vítima de se soltar da fonte de energia, dificuldades respiratórias ou até a parada respiratória, além da fibrilação ventricular, que pode causar parada cardíaca e levar ao óbito. Um exemplo comum: a pessoa encosta num ponto energizado e o corpo trava. E quando trava, o perigo aumenta, porque a reação pode impedir a soltura e ainda causar queda, batida e outros acidentes. E uma regra de segurança aqui é simples. Em suspeita de choque, a prioridade é interromper a energia com segurança, não é sair tocando na pessoa. Outro risco grave é o arco elétrico, que é uma descarga elétrica de alta intensidade que ocorre através do ar. E esse é o ponto que muita gente subestima. Arco elétrico pode acontecer mesmo sem encostar. A aproximação, uma ferramenta, um isolamento comprometido e pronto, o evento acontece. O arco elétrico gera calor extremo, podendo atingir temperaturas de milhares de graus Celsius. Esse fenômeno pode causar queimaduras graves, de primeiro, segundo ou terceiro grau, danos à visão devido à intensa luminosidade e lesões auditivas provocadas pela explosão e pela onda de pressão. Repara como aqui o risco não é só corrente no corpo, é luz intensa, calor e pressão acontecendo em fração de segundo. As queimaduras elétricas também merecem atenção, pois podem atingir tanto a parte externa quanto interna do corpo. Por isso, queimadura elétrica não é só o que você vê. Às vezes, o impacto maior está no caminho interno da corrente, que pode afetar estruturas profundas e prolongar a recuperação. Muitas vezes, as lesões internas são mais severas do que as visíveis, afetando músculos, nervos e órgãos, podendo resultar em sequelas permanentes e longos períodos de recuperação. Além dos efeitos imediatos, os acidentes elétricos podem provocar consequências tardias, como alterações neurológicas, distúrbios motores e problemas cardíacos. Antes de iniciar qualquer intervenção, faz a checagem mínima. Desenergizou? Bloqueou e sinalizou? Testou a ausência de tensão no ponto certo? Se uma dessas respostas for não, a tarefa ainda não começou. Você ainda está preparando o cenário com segurança. E um erro clássico: ferramenta metálica perto de ponto energizado não é detalhe, é condição de acidente. Um deslize curto pode fechar caminho para o choque ou iniciar um arco, principalmente em áreas apertadas. Por isso, organização da área, postura e distância de trabalho também são parte do procedimento. Isso é controle de risco. Quando ambiente organizado, procedimento e EPI andam juntos, você reduz o risco antes mesmo do primeiro contato com o painel. Por isso, o cumprimento rigoroso da NR10, o uso adequado dos equipamentos de proteção individual e o respeito aos procedimentos de segurança são fundamentais para a preservação da vida. Segurança elétrica é responsabilidade de todos. Um detalhe bem feito hoje pode evitar um acidente amanhã.